A paz do Senhor Jesus. Eu peço a vocês que curtam esse vídeo, compartilhem e se você ainda não é inscrito, também se inscreva no canal. A Bíblia diz assim em Jeremias, capítulo 31, no versículo 1. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as gerações de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que escapou da espada encontrou graça no deserto. É Israel mesmo, quando eu o fizer descansar. Há muito que o Senhor me apareceu, dizendo, com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí. Ainda te edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus adufes e sairás com o coro dos que dançam. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria e plantadores plantarão e comerão dos frutos. Versículo 16. Assim diz o Senhor, reprime a voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, porque eles voltarão da terra do inimigo. A relação de Deus com o seu povo, com a sua nação, não foi uma relação fácil. E isso não se deu por causa de Deus de forma alguma. O propósito de Deus ele sempre foi para todo homem. Israel seria uma nação eleita, uma nação sacerdotal, ou seja, que conduziria toda a humanidade ao conhecimento da verdade, ao conhecimento de Deus. Mas Israel se desviou de Deus, seguiu seus ídolos, foi após os seus caminhos, os seus maus caminhos. O cativeiro veio, a dissolução daquela nação, foram conduzidos a uma terra distante, ao norte, a Babilônia. A nação trincou antes disso, né? A nação foi dividida em 2 reinos. E eu sempre digo aqui no canal que o adversário ele tem as suas assinaturas espirituais. Divisão é uma delas. Quando há uma divisão, há uma assinatura do diabo. O inimigo ele trinca o reino de Israel. Ainda há uma identidade preservada por parte do Reino do Sul, né? A casa de Davi, que foi levada cativa para a Babilônia. Mas a casa do norte, praticamente houve uma dissolução total. Quando retornaram, regressaram, houve uma miscigenação, uma mistura de povos proposital, feita pelo rei assírio. O Reino do Sul voltou depois de 70 anos do cativeiro. Deus restabeleceu, e essa profecia ela aborda isso. Mas é interessante que o texto diz, naquele tempo, diz o Senhor, eu serei o Deus de todas as gerações, ou em outras traduções, de todas as famílias de Israel, e eles serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que escapou da espada encontrou graça no deserto. Irmãos, a espada fala do juízo. A espada fala da última atitude de Deus. O juízo nunca é a primeira atitude, nunca é a primeira opção vinda da parte do Senhor. O juízo, a destruição, a espada veio, o Senhor permitiu com que o adversário ele executasse esse juízo através das inúmeras falhas e brechas. Isso acontece na nossa vida quando nós abrimos essas possibilidades espirituais. E eles foram para o deserto, aqui no sentido espiritual, né, de deserto. E o texto diz que o povo que escapou da espada encontrou graça, ou seja, encontrou favor no deserto. Favor imerecido. Não merecia, mas encontrou favor. É Israel mesmo, quando eu fizer descansar, diz a palavra. Nós descansamos em meia tribulação, em meia angústia. Agora, encontrar graça no deserto, né, é muito contrário. As pessoas querem alcançar a graça de Deus fora do deserto. Né? Tipo assim, Senhor, me tira desse deserto para eu poder fazer a tua obra. Me tira desse deserto para eu estar mais fiel ao Senhor, ser mais fiel ao Senhor. Eu ir mais à igreja para eu poder me dedicar mais, orar mais, jejuar. Sabe aqueles votos de chantagem? Eu faço isso se você fizer isso. Eles encontraram a graça de Deus no meio do deserto. A comunhão, a intimidade. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo, com amor eterno te amei. Deus nos ama, Deus te ama com amor eterno. Não é o amor humano, é o amor eterno. Não é o amor que é condicional, não é o amor que é temporário, passageiro, que é desconstruído à medida das atitudes, ou construído dentro delas. É um amor que excede todo entendimento. Também com amável bondade te atrair. Deus não nos atrai, porque a gente pensa assim, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Mas até na dor há o amor. O pai, quando ele corrige o seu filho, ele corrige por amor. Então até na dor tem o amor. Então com bondade ele nos atraiu. Porque se ele nos atrai, ele está nos dando uma chance. Se não fosse com bondade, ele permitiria a nossa destruição. Mas nós não escaparíamos da espada. Não encontraríamos a graça. Ele diz, ainda te edificareis e será edificada.
ó Virgem de Israel, ainda serás adornada com os teus adufes e sairá com o coro dos que dançam. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria, e plantadores plantarão e comerão dos seus frutos. É uma promessa que eu comentei isso num vídeo recente, é descolada da realidade. As promessas são assim, elas vão contra uma lógica, contra aquilo que a gente pode ver no momento, contra aquilo que está acontecendo na nossa vida. E no texto do versículo 16 o Senhor diz: reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, há recompensa. É esse o ponto que eu quero chegar aqui, irmãos. Há uma recompensa para o teu trabalho. Deus, Ele é fiel. A sua fidelidade dura para sempre, diz a palavra. O desfecho que você espera não necessariamente é o desfecho que Deus dará à situação que você está vivendo, mas Deus te dará uma saída. A fidelidade de Deus não permite com que você venha a orar, a jejuar, a pagar um preço para que Deus opere um milagre na sua vida, de uma forma geral aqui falando, e nada acontecer. Não, vai acontecer. Reprime a tua voz de choro e as tuas lágrimas. Assim como para Israel havia uma promessa de que eles voltariam da terra do inimigo, eles seriam libertos, voltariam para a terra da sua herança, da sua possessão. Há uma promessa para a sua vida. Eu sempre pergunto o seguinte: o que Deus te falou? Nós não entramos num deserto desavisados ou sem ter recebido de Deus uma coordenada. Alguma coordenada você recebeu. Eu estou falando daquilo que Deus falou ao seu coração. Elimine os ruídos, elimine as vozes. São muitas as vozes, muitos barulhos, muitos ruídos. Elimine isso tudo. Deus te falou algo lá dentro do seu coração. Ele te fez uma promessa. E aquele que fez a promessa é fiel para cumpri-la. Havia uma promessa para Israel e Deus cumpriu essa promessa. Depois de 70 anos eles retornaram. E aqui no fim eu quero voltar para o início. Naquele tempo, diz o Senhor, existe um tempo. Dói dizer isso, porque às vezes a gente quer que seja o nosso tempo. Naquele tempo, é o tempo de Deus. Ele vai mudar o cenário e Ele vai operar um milagre. A paz, Senhor Jesus.